Olá, tudo bem com você? O Empreender de hoje já está no ar e hoje vamos falar um pouquinho de saúde. Pois é, empreendimentos na área da saúde têm trazido cada vez mais inovação e permitido que a medicina avance. Vamos conhecer um pouquinho da história da Vital Diagnóstico por Imagem, que tem contribuído muito com isso aqui em Votuporanga e em toda a região. E também saber qual será o futuro da medicina nessa parte de exames e diagnóstico. Fique com a gente, o Empreender já começou. Começar então o nosso programa batendo um papo com ele que é muito conhecido aqui na cidade, o Dr. Alexandre Parma. Doutor, muito obrigado por nos receber aqui na clínica, esse tempinho aí corrido para falar com a gente. Vamos começar lá no começo. Quando que surgiu a ideia da medicina na vida do senhor, né? Lá na escola o senhor falou, quero ser médico. Como que foi isso? Rapaz, isso foi meio atribulado. Eu sempre gostei muito de biológicas, né? Mas eu gostava muito de exatas também. Isso foi na época, foi um dilema para mim, mas depois que eu fiz algumas visitas, inclusive uma visita lá na faculdade que eu vinha me formar depois lá na FAMERP, na época chamava Funfarm, eu decidi por fazer medicina mesmo. Que legal. E aí fez lá os 6 anos, chegou a hora de escolher uma especialidade. E aí muita gente não conhece esse lado da história do senhor. Hoje o senhor com a clínica, mas no começo foi um pouquinho diferente. Na hora de escolher a especialidade, como eu sempre fui apaixonado por anatomia, inclusive o meu começo, eu fui docente da Unifev no início da faculdade de medicina, e antes da faculdade, eu fui docente durante muitos anos da Unifev na cadeira de anatomia, que é o que eu sou apaixonado. Tem tudo a ver com a radiologia, que é a minha área. E por gostar muito de anatomia, inclusive eu fui monitor praticamente fui 4 anos monitor de anatomia na faculdade de medicina. Eu resolvi fazer cirurgia geral. Mas como eu gostava muito de tecnologia, isso aí vem minha história lá atrás com as exatas, eu percebi que a cirurgia geral não ia trazer tudo isso para mim e me cercava um pouco. E a radiologia, como trabalha com todas as áreas e mexe bastante com tecnologia e física, né? É pura física isso aqui. Eu resolvi partir para a radiologia. Então, mas eu fiz cirurgia geral primeiro, antes de fazer radiologia, que é a minha área. E aí partiu para a radiologia e foi para um dos maiores centros, até porque na época a radiologia era algo muito novo, né? Então, a parte de ressonância. A parte de ressonância específica. A radiologia, ela não é assim, desde que o Röntgen iniciou lá no século XIX, né, isso mesmo, quer dizer, os primeiros raios-x surgiram há 100 anos aí, né? Inclusive, o último congresso, o RCNA de 2014, comemorou o centenário lá do surgimento do primeiro raio-x dos Estados Unidos e por aí vai. Quer dizer, em 2014 para cá nós estamos falando de 106 anos, né? Então a radiologia tem até 100 anos, é antiga a especialidade, mas os novos métodos vieram a partir da década de 70 fortemente, né? 70 e 80, e ressonância magnética e tomografia computadorizada vieram realmente depois das décadas aí, como a gente conhece hoje, de 80 e 90. E no Brasil foi chegar basicamente entre 90 e os anos 2000. Bem depois. Isso. E ressonância, por exemplo, não tinha lá no hospital de base, foi onde eu fiz meu treinamento em radiologia, que foi fantástico na época, era um centro de referência, mas ainda não tinha ressonância magnética. E aí eu fui prestar no primeiro centro de ressonância magnética do Brasil, que foi o Hospital Albert Einstein. Fui para lá e sou um alumni, né, um alumni, né, lá de lá, então e tenho um orgulho danado disso. De ser um ex-formando lá pela ressonância magnética no Hospital Albert Einstein. Fiquei lá depois, fiz R3, R4, R5 e depois fui pesquisador lá do Centro de Ensino e Pesquisa e depois vim para Votuporanga. Chegou em Votuporanga em 2006. 2004 para 2005, isso aí. Veio para trazer justamente essa tecnologia que até então não se tinha, ouvia-se falar, mas não se tinha. Isso, aqui era muito ainda, meus 2 sócios já estavam aqui, o Dr. Elton e o Dr. Marcos, mas ainda aqui a gente tinha equipamento de raio-x, era um setor ainda um pouco sucateado,
E com aquela gestão da época da Santa Casa, eu pus como condição de sair de São Paulo a condição de ter um equipamento de ressonância para toda a região, porque não tinha nenhum na região inteira, né? Rio Preto tinha um equipamento de ressonância na época. Então, não tinha dois. Mas, enfim, aqui foi o primeiro da região. Foi um sucesso. A ressonância, para quem está em casa, por exemplo, perceber, o que pode se ver numa ressonância? Faz-se no corpo inteiro? Faz-se por membros? Olha, a ressonância, a gente não pode esquecer os outros, como aqui nós estamos na sala da tomografia, né? Um tomógrafo aqui de 64 canais, faz coração, etc. Mas a ressonância magnética, especificamente, ela é uma máquina que não usa radiação, e isso é muito importante da gente falar para a população. A ressonância magnética não tem radiação, é um grande ímã. Depois acho que vale a pena vocês fazerem uns takes e mostrar lá, é um grande ímã. É um ímã, o daqui, 1.5 Tesla, é aproximadamente 30 mil vezes o campo magnético do planeta Terra, né? Então, é um aparelho que é um ímã, não tem radiação, e por ser um ímã a gente tem que ter os cuidados, como implantes metálicos no corpo, não entrar com equipamentos metálicos dentro do equipamento, mas não tem radiação em ressonância magnética, não tem efeitos biológicos significativos. Então, mas enfim, a ressonância ela serve para o corpo todo, ela é muito boa, a ressonância, para o contraste de tecidos. Como a ressonância reconhece a água primordialmente, ela trabalha na frequência da água, na frequência da molécula de água. Então, como o nosso corpo é muito rico em água, o cérebro, os músculos, as cartilagens, então a ressonância serve para que a gente enxergue os órgãos que têm água. E os que não têm água, que são escuros, a gente consegue enxergar porque a gente sabe a anatomia e sabe onde eles estão, né? Como por exemplo os pulmões, né? Mas é um método fantástico, eu sou um apaixonado pela ressonância magnética, né? Pela física da ressonância e tudo mais. Que legal, e a gente percebe que a saúde nunca parou, e a inovação nesses últimos anos, se a gente for olhar, trouxe muita coisa legal, né, para uma clínica como essa. Sim. E aí traz benefício para a nossa saúde, né, doutor? Sim, esse circuito, né, de inovação que a gente chama de moto perpétuo contínuo, né? A Santa Casa, apesar de todas as crises, ela nunca se furtou no reinvestimento em tecnologia. Apesar de todas as dificuldades que nós temos, a gente atende SUS aqui, né? A gente mantém um plantão que é dificílimo do ponto de vista financeiro de manter. Mas os equipamentos são sempre equipamentos, é difícil falar a palavra de ponta, mas assim, são equipamentos sempre estão dentro da mais avançada tecnologia para oferecer o que há de melhor em qualquer centro do mundo. Aqui nessa sala, por exemplo, nós temos um tomógrafo de 64 canais. Esse tomógrafo faz imagens do coração, das coronárias, é o único centro aqui de nossa micro-região que faz isso aí, não temos nada que faz não temos nenhum centro que faz esse tipo de exame, a não ser São José do Rio Preto. Os nossos equipamentos de ultrassom, nosso próprio equipamento de ressonância magnética, a gente acabou, na verdade, de investir no upgrade agora dessa máquina, então nós vamos de novo, para o que há de mais novo, né? A verdade é que a cada 5 anos, toda a tecnologia da radiologia acaba se mudando, tanto em hardware quanto em software, né? Então, o número de processamentos de imagem, os softwares de processamento de imagem, eles mudam, e a Santa Casa nunca se furtou de fazer os investimentos para que isso possa ser feito. Como eu disse que é um moto perpétuo contínuo, uma especialidade empurra a outra. Por exemplo, sem os métodos de imagem, a gente não consegue fazer, por exemplo, alguns métodos invasivos que alimentam outras especialidades, né? Você não consegue, por exemplo, fazer neurologia na Santa Casa se não houver tomografia e ressonância, né? Se não houver um ultrassom que faça um exame que chama Doppler das carótidas, é importante fazer, e de outros locais do corpo. Isso vale para as mais variadas especialidades, né? Então, a especialidade precisa muito da radiologia, a radiologia precisa da especialidade, e a radiologia precisa se manter na crista da onda para que os especialistas consigam se manter fazendo os procedimentos mais atualizados possíveis. É muito legal imaginar quanto que isso trouxe realmente evolução, porque lá atrás não se sabia o que a pessoa tinha, né, porque não se tinha imagem. Hoje, uma dor, você vem, um exame já mostra, não precisa abrir de repente, ou se faz uma cirurgia, já vai direto naquele ponto, né? É muito interessante o que você está falando, a medicina ela está evoluindo,
E na própria imagem nós estamos evoluindo para a medicina molecular agora. Então, com a ressonância, a gente, obviamente, quando nós investigamos o padrão das moléculas, por exemplo, de água e de hidrogênio, a gente consegue inferir um monte de coisa. A gente consegue fazer, na ressonância especificamente, a espectroscopia, que vem da química, né? E, na verdade, química e física, física quântica estão atreladas. E física quântica e radiologia são como se fosse uma coisa única, né? A formação de imagens através de radiação, esse aparelho usa radiação, por exemplo, que é o tomógrafo. Os equipamentos de raio-x usam radiação. Mas a ressonância não usa radiação, mas é pura física quântica, né? A gente usa, por exemplo, o alinhamento das moléculas ao longo de um campo magnético, etc. Então a gente trabalha hoje no nível molecular. Então, quando eu me formei, nós trabalhávamos no nível centimétrico. Passamos muito rapidamente para o nível milimétrico. E hoje trabalhamos no nível molecular e funcional. A medicina nuclear hoje, através do PET scan, trabalha no nível molecular. Uma molécula que é um marcador, por exemplo, de superfície de um tumor, como o tumor de próstata, pode ser marcada. E a gente pode marcar essa molécula que reconhece a próstata como uma molécula radioativa que vai tratar essa célula. Faz o diagnóstico dessa célula e depois pode tratar essa célula, eventualmente sem radioterapia e sem cirurgia. Então esse é um futuro muito próximo, né? Desse exemplo que eu dei agora, dessa molécula, por um acaso, que chama PSMA, que é da próstata, né? Então nós estamos em constante evolução e essa tecnologia que vem para salvar vidas, a gente tenta implantar sempre o máximo que nós podemos aqui em Votuporanga. E tirando o equipamento de medicina nuclear, o PET-CT, nós temos um serviço de medicina nuclear, que é a Togni Medicina Nuclear, aqui atrelada à Santa Casa. Mas quem sabe o PET-CT volta um dia para cá, porque nós fomos o primeiro PET-CT de toda a região durante mais de 5 anos. Né? Acabamos desinstalando, porque instalaram-se PET-CTs em São José do Rio Preto e Araçatuba. Mas o PET-CT faz medicina molecular, ressonância também, a gente faz medicina a nível molecular. O Empreender vai para um rápido intervalo. A seguir, vamos continuar conhecendo a caminhada da Vital Diagnóstico por Imagem. Estamos de volta com o Empreender. Hoje estamos conhecendo a Vital Diagnóstico por Imagem e conversando sobre inovação em saúde. Hoje quem vem na clínica encontra quais tipos de exames, doutor? Olha, aqui na Santa Casa a gente atende 24 horas por dia, né? A gente atende, na verdade, o plantão da porta da Santa Casa e praticamente tiramos o plantão regional porque, por dificuldades financeiras, esses plantões eles ocorrem de maneira errática nas cidades vizinhas. Então, a gente atende pelo plantão. E ambulatorialmente, nós atendemos praticamente todos os métodos em radiologia, que não os métodos de medicina nuclear, que também nós já temos em outro serviço aqui na cidade. Então nós temos aqui equipamento de raio-x digital, mamógrafo também computadorizado digital, nós temos equipamentos de ultrassom, aqui no serviço são vários equipamentos de ultrassom, equipamento 4D nós temos de ultrassom, nós temos o tomógrafo, que é essa sala que nós estamos, nós temos ressonância magnética, nós fazemos serviço de biópsia, enfim. Tá? E muito legal, nós temos serviço de educação continuada aqui dentro. Nós somos também, exceto São José do Rio Preto, mas nós somos o primeiro serviço que tem residência médica, já completamos mais de 10 anos formando radiologistas. A grande maioria sai com título de especialista aprovado pelo Colégio Brasileiro, que é muito difícil tal título. Então, os médicos são oriundos aqui, que nós formamos aqui na pós-graduação associada à Unifev, que é a pós-graduação é Santa Casa Unifev. Hoje, por um acaso, eu sou de novo chefe da residência médica, que é a pós-graduação Lato Sensu em Radiologia. A gente já formamos mais de 10 turmas, se não me engano, a 11ª ou 12ª turma esse ano aqui, que entrou a prova foi dia 19 agora, inclusive. Estamos aguardando ver quem chega, mas nós temos educação continuada aqui, temos uma biblioteca enorme aqui dentro do setor. No setor, nós funcionamos como central de laudos, e é isso, né? E aí, bacana que a Vital, ela também cresceu e está em outras cidades, se expandindo. Então, a Vital, nós somos um centro de laudos aqui. A gente lauda os exames que são dos AMES, que são aqui a Santa Casa, que é a referência para os exames, né?
E existem clínicas privadas também, obviamente com sócios privados, em outras cidades, em outros estados. E a gente acaba, eventualmente, laudando aqui dentro. Obviamente, nós temos centrais de laudo nessas cidades também, mas nós viramos uma equipe grande, né? Só aqui, a equipe de Votuporanga tem mais de 15 médicos imaginologistas trabalhando. E aí a outra equipe, que são técnicos recepcionistas, forma mais de 80, se a gente no total, entre médicos, técnicos, biomédicos, né? Na ressonância, na tomografia, a gente trabalha com biomédicos, a maioria oriundo da Unifev também, e a gente formou aqui. Então, nós formamos da Unifev e depois, a pós-graduação, os estágios deles aprenderam a trabalhar aqui. Olha que bacana, né? E nós já tivemos pós-graduação em biomedicina, inclusive, já formamos, né, os biomédicos para ficarem especialistas em métodos de imagem. Mas nós somos em torno de 80 pessoas, mais ou menos 70, 80 pessoas hoje aí no total. Acho que um pouco mais, porque se contar os médicos juntos, né, é bastante gente. É um setor muito gostoso de trabalhar. Como a gente já percebeu, o Dr. Parma, ele gosta muito de inovação, muito apaixonado realmente por tecnologia, e tem uma novidade recente aí, que é uma startup, né, doutor? Isso. Explica pra gente. A saúde, ela anda aí se inovando, como a gente falou, e seguindo novos caminhos. Isso. Não se hoje, como conversávamos antes, a questão reativa é algo que está sendo deixado de lado, né? Explica, pessoal, como que é para conhecer esse serviço e o que ele faz. Nós temos uma startup, ela tem o propósito de ajudar as pessoas a ter mais saúde e juntar recursos financeiros. Essa startup é Idia Bank. Idia se escreve Idia, deusa da saúde, né? Idia é H-Y-G-I-A. Idia Bank, B-A-N-K, de banco, né? Idia Bank. Então, nós ajudamos as pessoas a juntarem recursos financeiros para terem mais saúde. A gente trabalha nas 3 grandes linhas com a Idia Bank. Na linha reativa, que é a medicina que a gente exerce hoje, você sente alguma coisa, vai até um médico, vai até um consultório, você vai usar a Idia para poder remunerar esse médico, pagar, mas você vai juntar o seu dinheiro lá. O dinheiro da Idia é para ser gasto com saúde, seja em farmácias, hospitais, para comprar um óculos, em restaurantes saudáveis pode ser usado também, né? A gente está fazendo, nós estamos na fase de credenciamento dos parceiros agora. A Santa Casa já é uma parceira nessa fase beta, aí já foi lançada agora em dezembro, já tem 2 anos, mas foi lançada só em dezembro agora. Então, a saúde reativa, você usa a Idia Bank para remunerar os profissionais de saúde, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, tudo que é de saúde pode ser pago com Idia. Você vai ter na Idia Bank também a segunda trilha da saúde. Então, a primeira é reativa, a segunda é a preventiva. Através de inteligência artificial e de bots, você vai preencher os seus questionários e vai conversar com os nossos bots, que é uma inteligência artificial que conversa com você, e nós vamos fazer um questionário da saúde para dar um termômetro de como anda a tua saúde, e nós vamos trabalhar ações de medicina preventiva, que é a segunda grande trilha da saúde. E a terceira trilha da saúde, que é o futuro, é a medicina preditiva, né? Através da análise massiva de dados do paciente, como, por exemplo, dados que vão estar investíveis, como um relógio, como uma roupa, e aí já está investindo nisso, na análise do seu DNA, e aí já tem disponível hoje, tá? idiabank.com.br já tem lá o DNA, são exames de DNA, por exemplo, para ver os seus genes alimentares. Se você tem algum problema alimentar, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho a capacidade, eu já fiz meu teste de DNA, eu não degrado de maneira adequada a cafeína. Então, eu inclusive já tive que sofrer até um procedimento cardíaco, eu não sabia, porque eu sempre tomei muito café, tive uma arritmia cardíaca depois de um dia que eu tomei muito café, tive uma crise hipertensiva, e depois que eu fiz o exame, eu já sentia que eu não passava bem, apesar de eu amar café, né? Mas eu fiz o exame, eu sei que eu não sou um degradador, eu não tenho genes que são responsáveis pela degradação de cafeína. E por aí vai, né? São 90 genes que são dosados, por exemplo, essa não é a minha especialidade, tá? Mas eu te dou um exemplo da minha experiência pessoal. E a gente vende lá na plataforma, no nosso e-commerce, isso aí que é a terceira grande linha, que é a medicina preditiva, que eu acho que é por onde a medicina vai andar agora, já no futuro praticamente imediato, no futuro próximo, né? Análise de DNA, cura através do DNA, né? Tem uma técnica chamada CRISPR, aí já não está nisso, tá? Mas tem uma técnica chamada CRISPR que vem com tudo. Eu já dei aula, inclusive, para os alunos da Unifev disso. Enfim, aí já chegou para tentar mudar a saúde do brasileiro e numa política de ganha-ganha, porque a saúde ela ocorre hoje no Brasil de uma maneira que em todos os stakeholders, que os atores da cadeia da saúde, eles tiram valor da cadeia. O paciente quer tirar valor da cadeia, o médico tira valor da cadeia, as clínicas e os hospitais tiram valor da cadeia, então quer dizer, ninguém ganha nada. E nós temos agora um quarto ator, desde a década de 70, que são os convênios, que chegam para tirar, ele não é um participante direto,
mas chega para tirar valor da cadeia. Então a Ediabank chega para colocar valor na cadeia. Por exemplo, para ficar sócio da Ediabank, se vocês baixarem o aplicativo tanto na loja da Apple quanto do Android, é gratuito, não custa nada, você pode ter o aplicativo e todo o dinheiro que você colocar lá é seu. O dinheiro rende, é seu, só pode gastar com saúde. Se não quiser mais, saca. Mas aí nós vamos estimular e tem uma série de outras funcionalidades. Por exemplo, você está investindo dinheiro lá, você tem uma insegurança. Nós temos a associação com a MetLife, que é a maior seguradora do mundo. Então você paga um seguro para, se você adoecer em coisas específicas e cair no hospital, o seguro vai lá e banca. Caso você adoeceu, não tem o dinheiro suficiente juntado na IG, precisa pagar o hospital, nós temos a associação também, que vai entrar em funcionamento agora, com uma empresa de empréstimo, que empresta esse dinheiro para que você seja atendido. Mas tudo isso é saúde reativa. O nosso interesse é da saúde preventiva para frente. Mas a saúde reativa a gente está dando um jeito de cobrir, porque no Brasil, milhões de pessoas ficaram sem convênio nas últimas crises agora, né? Então, são raras as cidades no Brasil que têm a cobertura do SUS como tem Votuporanga. E para as que não tem, a IDIA chega para ocupar esse nicho. A IDIA é para todo mundo, a IDIA é para você que está escutando aí. Que legal. E aí, tudo é pesquisa, né, doutor? A gente percebe que o senhor está envolvido também nessa pesquisa o tempo todo, entendendo, publicando artigos, fazendo com que essa informação dissemine e a gente crie hábitos e uma cultura também, né? É isso aí. Foi muito bom você citar isso, porque junto com o projeto da IJA, começou também um projeto da InfoHealth. A InfoHealth, ela é um veículo de imprensa que funciona como startup, que tem uma jornalista especialista em saúde, que é a Isa. Então a Isadora Osório, que é a curadora responsável por isso. Eu sou um dos colunistas, inclusive escrevi um artigo sobre coronavírus e tecnologia agora, saiu ontem, está fresquinho, na InfoHealth de ontem, tá? Sou um dos colunistas lá, eu escrevo sobre saúde e tecnologia. E ontem nós soltamos esse artigo. Mas a InfoHealth, ela vem para acabar com fake, né? Principalmente em saúde, roda fake, né? No grupo de WhatsApp da família, onde tem fake. Toma mel que você vai curar o câncer. Não, não é assim, gente. Então a InfoHealth chega para acabar com isso. E temos uma curadoria, então o propósito da InfoHealth é trazer informação em saúde de verdade para a população e também de maneira gratuita. Que bacana, não para, né, doutor? Não. Por isso tem que ser apaixonado pelo que faz. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu queria um dia de 36 horas, ainda não consegui. Ainda não consegui, quem sabe um dia a gente consegue. Tem uma startup que vem trazer um dia desse pra gente, né? Acredito muito. Então inovação é o futuro, né, doutor? É isso aí. Pensar não pode parar, né? É isso aí. Gostaria muito de agradecer ao senhor. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por contribuir tanto aí com a evolução da saúde, né? Pensar que a gente tem um médico aqui em Votuporanga, um exemplo, né, que acaba ajudando a expandir a saúde no mundo como um todo, né, doutor? Muito obrigado pelo convite, obrigado à Unifev por toda a inovação que traz para a nossa cidade, transformando a vida das pessoas.